guys! Eu sou a Elaine e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Easy English with Elaine, um lugar onde eu vou te ensinar inglês de uma forma fácil e descomplicada. E hoje eu vou descomplicar ele, o famoso verbo to be. Você provavelmente já deve ter visto ele na escola, porém se eu te perguntar exatamente para que serve e como usar, talvez você já fique um pouco confuso e comece a complicar um pouquinho. Então hoje eu vou descomplicar ele em apenas 5 minutos. Então, se você quer aprender o verbo to be e ter outras dicas, além de ver esse vídeo, me acompanhe nas outras redes sociais e, sem mais delongas, vamos começar! Então, o verbo to be, ele é um verbo que possui dois significados, ser ou estar. Porém, às vezes, ele pode ser usado como um verbo auxiliar, ou seja, ele às vezes está ali só dando um suporte para um verbo principal. Então, o verbo to be, ele é como uma base que você vai usar para outros tempos verbais também. Então, por isso que ele é tão importante. Porém, para começar, a gente vai começar pelo básico, que é o presente simples. Quando você usa o verbo to be no simple present, ele geralmente está acompanhado de pronomes, né? Como I, you, he, she, it, we, they, entre outros. E aí, às vezes as pessoas podem até pensar assim, I am é o verbo to be, mas na verdade não é. O I é o pronome e o am que é o verbo to be. E o verbo to be tem várias formas, em vários tempos verbais diferentes. Porém, para começar, a gente vai começar pelo básico, que é o presente simples. O verbo to be no presente simples, ele tem três diferentes formas. São afirmativa, interrogativa e forma negativa. Vamos começar aqui pela afirmativa porque fica muito mais fácil depois de entender as outras. Então vamos lá. Na forma afirmativa, eles têm três possíveis jeitos de ser falado, como por exemplo, am, is ou are. Cada um desses é usado para um sujeito e o I usa o am. Os outros pronomes usam are. Então, we are, they are, ok? You are. E o he, o she e o it, eles usam o is, ok? Então, é só lembrar. I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como usar o verbo to be em uma frase. Se a frase for afirmativa, você deve seguir a seguinte fórmula. Inicie a frase usando um pronome pessoal ou o nome do sujeito, o verbo to be com a conjugação necessária, ou seja, am, is ou are, mais um complemento. Exemplo, a frase é eu estou feliz. Eu em inglês é I. E quando você usa o I, o correto é usar o verbo to be conjugado como am. E feliz em inglês é happy. Então a frase no total ficaria I am happy. Se a frase é ele está feliz, ficaria he, porque é assim que se fala ele em inglês. Is, porque o is é o o verbo to be conjugado junto com o pronome he. E feliz é happy, então ficaria he is happy. Agora se fosse nós estamos felizes, we are happy. Agora vamos falar sobre o verbo to be na forma negativa. Na forma negativa você vai seguir essa mesma estrutura. O que vai acontecer é que depois do verbo to be você vai acrescentar a palavra not. Então a frase que era I am happy, que significa eu estou feliz, na forma negativa ficaria I am not happy. A frase você não está feliz, you are not happy. Uma observação importante é que na forma negativa é muito comum que eles façam uso de contractions, que são contrações. Ou seja, eles vão juntar a palavra are mais a palavra not e no lugar de você falar are not, você fala aren't. Já quando é com is e not, fica isn't, ok? Agora, para finalizar, vamos falar sobre o verbo to be na forma interrogativa. Nessa forma, o verbo to be costuma vir antes do pronome ou do sujeito. Depois vem o complemento e, por fim, o question mark, que é o ponto de interrogação. Então, se a pergunta é, você está feliz? Você não vai falar you are happy. Você vai trocar a ordem colocando o primeiro verbo to be. Então, vai ficar are you happy, ok? Se fosse uma frase com she, ficaria is she happy? Viu só? Então, basicamente é isso. Este é o verbo to be. Não é tão complicado quanto parece, né? E se você quiser praticar, clique aqui no link na descrição, que eu postei para você um material complementar com todas as explicações e 3 atividades práticas.
umas para as frases na forma afirmativa, outras negativa e por último com frases interrogativas. Se você gosta desse conteúdo, deixa aí seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vive te perguntando o que é o verbo to be. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!